eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar. Agradecer ao Senhor por este momento em que nós vamos nos expor à sua palavra. Pai, obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer por este momento, Pai, em que teremos acesso à tua palavra, Senhor. O Senhor falará conosco. Teu Espírito Santo está aqui, tua presença está aqui, ela é real aqui neste lugar. E nós te agradecemos pela unção do Senhor liberada sobre este lugar, Pai. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos de conserto, em tempos de alinhamento, Senhor, porque estamos vivendo os últimos dias. E nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos aqui com nossos corações abertos para receber, Senhor, com mansidão a tua palavra, que é poderosa para mudar situações, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir, Senhor, e aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, isso é bem certo, é bem claro para todo mundo, porque estamos vendo os sinais acontecer, amém? E eu estava na quarta-feira, Lucas estava ministrando aqui a palavra, e ele estava falando sobre a porta, né? O caminho que é estreito e a porta que é apertada, que são poucos que entram por ela. E naquele dia ele ministrando e eu imaginando umas cenas, uns vídeos que eu vi na internet daquela moça que morreu lá que caiu lá naquela trilha, que caiu lá no vulcão, e alguns vídeos passaram no Instagram, e o vídeo mostra algumas pessoas andando numa trilha, que eu acho que era mais ou menos isso aqui, assim, a trilha, de um lado era o vulcão e do outro lado era... E eu disse, meu Deus, como é que a pessoa se anima para ir para um lugar desse? E mostra, né, como era estreito aquela trilha e perigosa. E eu fiquei pensando, o caminho, como Lucas ministrou, o caminho é estreito. Nós precisamos estar bem atentos. É como aquela trilha. Temos que estar atento, olhando, porque qualquer distração pode cair, pode sair do caminho. E assim nós temos que viver, observando bem a palavra. Amém? Jesus disse que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, nós precisamos estar bem atentos na palavra. Porque é estreito o caminho. É um estreito de que nós precisamos ter um cuidado. Amém? Não é porque Deus não deseja que todos cheguem lá. A palavra do Senhor, a gente sabe que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Mas a questão da renúncia, que não existe na vida de muitos, é porque é o que faz que muitos não entrem por esse caminho. Então estejam atentos, irmãos. É um caminho estreito, apertado, mas é possível você passar por ele. Amém? E não se distraia, porque tem muitos vacilando, tem muitos se distraindo. E a palavra do Senhor diz que nós que estamos de pé temos que ter o cuidado para não cair. Amém? E a gente percebe que nesse tempo, para essa igreja, eu acho que não só nessa igreja, mas para a igreja do Senhor, a gente percebe que Deus tem mandado palavras de alinhamento, palavras de conserto, palavras de repreensão. Deus tem falado muito aqui com a sua igreja. E você não fique triste com isso não, você se anime, amém? Porque são áreas em que muitas vezes nós precisamos nos consertar, são áreas que muitas vezes nós precisamos restaurar para prosseguir em fé nesse caminho, amém?
Glória a Deus. Então, queridos, fiquem atentos. Não deixa os teus pés esmurecerem nesse caminho. Nós vamos chegar lá. Grande foi o amor de Deus pela sua vida. Por isso que Ele entregou Jesus. Você vai chegar lá. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero falar algo aqui. O que Deus colocou no meu coração. Sobre restaurar o altar. Amém? Glória a Deus. Restauração de altares nessa noite. E eu sei que diante das correrias que nós temos no dia a dia, da rotina natural do dia a dia, cada vez eu percebo que as pessoas elas estão se desconectando daquilo que é espiritual e sagrado. Eu vou repetir, eu tenho percebido que o dia a dia, a correria do dia a dia, do que é natural, tem afastado muitos, tem desconectado muitos daquilo que é sagrado, daquilo que é sobrenatural, daquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a presença de Deus. Amém? E nós precisamos, o pastor falou aqui na ceia, que nós precisamos estar atentos para estarmos nos examinando, porque existem muitas coisas que precisam ser restauradas nas nossas vidas, para que o que é sobrenatural, para aquilo que é o poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas aconteça. Amém? Sabe que muitos desejam ver o sobrenatural, muitos desejam ver o poder de Deus se manifestando, mas muitos estão com os seus altares destruídos por causa de alguma situação emocional, por causa de pecado, por causa de iniquidade. E hoje à noite, eu digo a você, é uma noite em que Deus vai restaurar o seu altar, para que Ele verdadeiramente, Ele possa habitar, reinar e fazer sobre a sua vida a glória dEle ser manifestada. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero abrir a palavra, eu quero começar lendo em Romanos capítulo 12. Todos os dias você precisa lembrar que a sua vida é um altar, amém? E nesse altar, o sacrifício precisa ser vivo. Amém? Todos os dias você precisa lembrar que hoje você é um altar. E o sacrifício precisa ser vivo. E eu quero ler com vocês, eu sei que é um texto bem conhecido para a igreja, no versículo 1 e versículo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, esse texto a gente fala muito, e ele é muito claro quando a gente lê, que Paulo aqui, ele roga pela compaixão, eu rogo, ele clama para que nós, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela venha apresentar o quê? Os seus corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se esses 3 pontos eles não tiverem alinhado, Deus ele não pode habitar,
Porque existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente por causa dos seus pecados, porque não renunciaram, porque não deixaram e estão desagradando a Deus. Amém? Eu sei que aqui não tem tantos, porque Deus tem mandado muita palavra de arroz, e eu sei que Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja, porque tem recebido a palavra. Mas a palavra do Senhor diz nesse versículo que nós precisamos nos apresentar como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, porque é o nosso culto racional. Sabe que o seu culto que você dá a Deus não é somente aqui nos domingos e nas quartas-feiras? O culto que nós damos ao Senhor, ele é um culto diário, ele é um culto constante, ele é um culto que, lá em João, no capítulo 4, quando Jesus, ele encontra com aquela mulher samaritana, e ali começa a conversar, e ela diz, qual seria o lugar certo da adoração? Vamos lá para esse versículo, eu quero ler com vocês, para que você entenda que hoje o altar é você. Amém? Nós somos adoradores. Jesus nos ensina aqui nesse versículo. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Amém? Entenda que o seu culto não é somente aqui na igreja, nos domingos, nas quarta-feiras. O seu culto é um culto diário ao Senhor. Você precisa se apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo, todos os dias. E agradável ao Senhor, todos os dias. Todos os dias. E nesse versículo ele diz assim, entenda, você é um altar onde o Senhor habita. Diz assim, disse Jesus, versículo 21, disse Jesus, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Naquele tempo, desde o início, existiam lugares específicos para fazer o sacrifício, existiam pessoas específicas para apresentar o sacrifício, amém? Existiam os dias, e aqui Jesus está falando, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Mas vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí o versículo 23 diz assim, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, aqui nesse versículo, Jesus fala com aquela mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Porque Deus, ele é espírito, e o importa que nós adoremos ele em espírito. Como? Uma vida de santidade. Lembra? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quando nós renunciamos o pecado e mantemos uma vida de santidade ao Senhor, nós nos mantemos como sacrifícios vivos. No altar do Senhor, que é no nosso coração, Deus, ele habita ali. E a palavra do Senhor diz, tem alguns versículos que eu coloquei aqui, que Deus não é o Deus que habita em templos feitos por mão. Atos, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário
feito por mãos humanas. Existem vários versículos que falam, eu só separei 2. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz também: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Então, esses versículos aqui fica claro de que Deus está habitando em você. E que agora o altar é o seu coração. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz assim, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é lá onde o Senhor, o Espírito Santo, está habitando, e é lá a porta para o sobrenatural acontecer na sua vida. O teu coração. Amém? O sacrifício de Jesus, amados, ele foi suficiente. O sacrifício de Jesus nos livrou da condenação, nos limpou de todo o pecado, mas de Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados por nós, no templo, no nosso coração, habitando o Espírito de Deus. Amém? Então entenda isso, o Espírito do Senhor habita em você. Deus, ele não mais habita em templos feitos por mão, mas agora ele decidiu habitar em você, e o sacrifício de Jesus te deu acesso ao Pai. Amém? Por isso que não podemos andar mais pecando, por isso que não podemos mais andar ter uma vida vacilando. Amém? Deus tem confrontado a sua igreja para um alinhamento. Deus, ele tem trazido a esse altar palavras para purificação. E nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se o altar do Senhor está em ruína, se o altar do Senhor está de pé, se o altar do Senhor está danificado. Porque se assim não estiver, você não vai poder viver coisas sobrenaturais em Deus. Amém? Amém? E eu quero abrir aqui, agora eu quero pedir que vocês abram a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 18. Pessoas têm deixado que pecado, feridas emocionais, tem deixado causar danos no altar do Senhor, mas eu creio que hoje, nesta noite, em nome de Jesus, vai haver restauração. Em 1 Reis, capítulo 18, aqui fala sobre o profeta Elias. Eu quero ler aqui a partir do versículo... Vou ler aqui o versículo 30. Amém? Versículo 30 diz assim, aqui a história de Elias com os profetas de Baal. E no versículo 30, eu não vou ler toda a história por conta do tempo, mas no versículo 30 ele fala assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E a palavra do Senhor diz assim, ó: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E a palavra do Senhor diz assim: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei-a de água,
enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda, faz a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que ofereceu-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Então, essa história muitos conhecem, já passou até na TV a série do profeta Elias, e a gente viu o poder de Deus sendo manifestado ali na vida de Elias por conta da restauração que aconteceu do altar naquele lugar. Amém? Observe que o primeiro passo de Elias, antes de apresentar o sacrifício, foi o quê? Antes de ele apresentar o sacrifício, foi o que Elias fez. Ele juntou as pedras, preparou todo, restaurou o altar que estava, no versículo 30 ele fala, que o altar do Senhor que estava quebrado, que estava tem versões que diz que estava em ruínas. Então, antes de apresentar o sacrifício, Elias, ele restaura o altar. Amém? Antes de você apresentar-se como sacrifício vivo, você precisa restaurar o altar. Você precisa, e hoje foi um dia oportuno, porque hoje é um dia de ceia, e é o dia em que nós olhamos para dentro de nós e encontramos, através do Espírito Santo, que sonda todas as coisas, e é o dia que nós olhamos para dentro de nós e encontramos em nosso coração o que é que está danificado, o que é que está quebrado, o que é que está em ruína. E neste dia, quando nós entendemos e nós reconhecemos, Deus vem e restaura e manda fogo para que consuma todo o sacrifício, que é você vivo diante dele. Mas é um sacrifício que não vai te destruir, não é um fogo que vai te destruir, é um fogo que vai purificar você cada vez mais. É um fogo que vai fazer com que você viva o sobrenatural de Deus. Amém? Se o altar estivesse em ruína, o sobrenatural de Deus não teria se manifestado. Da mesma forma, somos nós. Precisamos consertar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desajustado por conta de pecado, por conta de sentimentos, por conta de sugestões do diabo que tem muitas vezes lançado na mente de muitos, para fazer com que eles entendam que Deus ele não tem ouvido, que Deus não tem cuidado. E eu sempre digo, o campo de batalha é na mente. E nós precisamos guardar a nossa mente, precisamos guardar o nosso coração, para nos mantermos de pé diante do Senhor, com o nosso coração purificado diante dEle. Amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E assim como Jesus falou com
aquela mulher samaritana, que ele explicando a ela que o Pai, a partir daquele momento, o Pai iria mandar o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E Jesus começa a explicar a ela que a partir daquele momento não seria em Jerusalém ou não seria em algum lugar, mas que a verdadeira adoração ela iria acontecer dentro do homem, porque o Espírito de Deus iria habitar agora dentro do homem. E Jesus explica para ela, olha, o Pai ele vai procurar. O Pai ele vai procurar os verdadeiros adoradores, que vão adorar a Ele em espírito e em verdade. Que nesta noite você possa reconhecer, se você tem se apresentado diante de Deus como um sacrifício vivo e santo. Será que você tem permitido que a palavra do Senhor venha santificar a sua vida? Será que você tem permitido que o Espírito Santo ele venha moldar o seu coração de acordo com o que tem sido ministrado pela sua palavra? Será que você tem renunciado àquilo que Deus ele tem pedido para você renunciar? A palavra do Senhor diz que nós precisamos nos mantermos como sacrifícios vivos diante dele. Que nessa noite você possa sondar o seu coração e ver se tem algo quebrado, se tem algo em ruína, para que hoje você possa permitir que Deus ele venha consertar esse altar e venha ajudar você a você se manter sacrifício vivo diante dele, para que Deus ele manifeste o sobrenatural na sua vida, para que Deus ele manifeste a sua glória na sua vida. Nós lemos aqui que Deus ele não mais habitaria em templos feitos por mãos. Hoje ele decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. E a partir de agora é uma responsabilidade minha e sua, porque o Santo Deus está em nós. O Santo Deus está habitando dentro de nós. O Espírito Santo está conosco. E nós precisamos entender que precisamos manter uma vida de santidade diante do Senhor. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Eu quero pedir que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma música. E hoje foi um dia de ceia, que nós celebramos a ceia do Senhor, que nós nos colocamos à mesa com Cristo e desfrutamos do sangue, do pão, do corpo. Aleluia. E o pastor ministrou para nós estarmos nos examinando. E eu quero mais uma vez pedir que você venha se examinar agora. E nós vamos cantar. E logo em seguida o pastor vai estar orando. Se você desejar oração, se você desejar oração com imposição de mãos, você vai vir aqui à frente e nós vamos estar fazendo isso. Amém? Para que venha haver restauração por completo. Eu creio em grandes coisas que Deus vai fazer no meio desta igreja. Nós cremos no avivamento que já começou, mas nós cremos que uma grande manifestação dos filhos de Deus acontecerá nesses dias. E deseje fazer parte dessa manifestação dos filhos. Deseje fazer parte do sobrenatural de Deus.
que vai acontecer. Aleluia. Oh,